Senhor presidente, colegas vereadores, os fortalezenses que nos acompanham pelas ondas da rádio e da TV Câmara, uma saudação toda especial, e eu quero que, na ausência dele, o líder do Executivo e também o vereador Guilherme Sampaio, transmitam ao vereador Acrísio Sena a minha saudação especial pela iniciativa de Acrísio, e aproveito também para saudar os fortalezenses que ainda aqui estão nas nossas galerias e lutam por, eu diria, mais do que uma questão de saúde pública. A questão dos soros positivos é uma questão de direito à vida, muito maior e muito mais do que uma questão pura e simplesmente de saúde pública, é uma questão de direito à vida. Então, eu apoio, quero pedir aos companheiros, colegas da comissão, e aqui vejo a vereadora Eliana Gomes, sempre tradicionalmente ligada à causa popular, que a Comissão de Legislação consiga dar celeridade a esse projeto do vereador Acrísio Sena, que concede a isenção e o passe livre para os soros positivos. Porque vejam, isto é um impacto mínimo na rede de transportes coletivos do município de Fortaleza. Nós não mantemos há quase 8 anos uma política de passagem mais baratas aos domingos para o lazer. A prefeitura não consegue ter a sensibilidade, e eu acho que ela está correta, porque o lazer também é um direito garantido pela Constituição. A prefeitura não consegue amealhar e reunir e sensibilizar, inclusive o governo do Estado, que aprovou uma lei isentando os empresários, do óleo diesel, e nós não conseguimos fazer uma passagem mais barata para o fortalezense ter lazer. Por que nós não podemos fazer uma passagem mais barata ou até a gratuidade para que os soros positivos tenham direito à vida? Então eu penso que vocês têm o apoio irrestrito e unânime desta casa. Não vejo e não encontro dificuldades para a aprovação do projeto de vossas senhorias, dos senhores, e será mais um gol de placa que a Câmara Municipal de Fortaleza fará por intermédio do vereador Acrísio Sena, a quem eu mais uma vez parabenizo. Parabenizo também os colegas administradores, hoje é o dia do administrador, colegas administradores públicos, administradores de empresa, administradores privados, a todos eles uma especial saudação, ao nosso Conselho Regional de Administração, um bom dia e um sucesso, e o registro da importância do profissional da administração para o Brasil, para o Ceará e para a cidade de Fortaleza. Mas, meus senhores vereadores e fortalezenses, o que me traz hoje à tribuna, ao microfone desta casa, é a preocupação e a renovação do que aqui já defendeu o vereador Roberto Mesquita. Vivemos um momento eleitoral, e nenhum de nós principalmente, políticos, mas o Brasil como um todo vive um momento eleitoral e nós não conseguiríamos escapar disto em nossas análises. E há algo que tem me incomodado profundamente e que deve chamar a atenção do povo brasileiro, não só da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, que é a questão das pesquisas eleitorais. Vejam, a eleição passa por um vereador Ciro Albuquerque, que é candidato. A eleição passa por uma fase, por uma condição que nunca na história, penso eu, igualou em matéria de anormalia, não só a apatia, me lembra o vereador Ciro Albuquerque, mas a apatia é consequência do que vou dizer. Nós não estamos mais fazendo política, vereador João Alfredo. Nós não estamos mais preocupados com o debate. Nós não estamos mais preocupados, vereadora Amélia, com o embate e a troca de ideias entre os candidatos. Nós próprios eleitores. Eleição e política, vereador Iraguaçu Teixeira, se resume hoje a saber qual é o resultado na próxima segunda-feira ou no próximo final de semana da próxima pesquisa que vai sair. Se Datafolha, o que vem trazendo o Ibope, o que diz o Vox Populi, quem caiu, quem subiu. Isso substitui tudo.
nós não estamos mais preocupados em saber, em analisar quem é o melhor candidato. Quem pensa melhor a questão da saúde? E eu retorno aqui para os todos positivos. Quem pensa melhor a questão da educação? O vereador Ciro Albuquerque falou agora em escola do Bom Jardim sem professores. E hoje nós temos aí uma legislação que será votada, de minha autoria, que diz respeito à questão, ao combate do aquecimento global, questão climática e a questão da utilização racional das águas nas edificações de Fortaleza. Ninguém trata mais de meio ambiente. O que interessa, vereador Plácido, é saber quem está na frente, quem vai ganhar, como se a eleição fosse uma partida de futebol, como se a eleição fosse uma questão pura e simplesmente de vencer. E não é. E não é. Nós, infelizmente, precisamos admitir que isto não é típico do eleitorado pobre, vereador Gelson. Nós também educados, nós também escolarizados, é muito comum e lamento profundamente e me entristece quando eu, conversando com alguém de nível superior, diz: ah, mas eu não vou votar na Marina, é talvez a melhor candidata. Ah, mas eu não vou votar no José, é talvez o melhor candidato, mas não vai ganhar. Ora, isso é o absurdo do absurdo dos absurdos. Nós não podemos mais conviver com uma situação como esta, porque o que é a chamada pesquisa eleitoral? Ao contrário do que os grandes institutos querem, e todos eles estão ligados às grandes redes de comunicação do país, e alguém ganha com isto, a pesquisa, vereadora Acrísio, vereadora Verônica Gugel, não é um retrato do momento. Ela é justamente o contrário, vereador Antônio Henrique. A pesquisa é uma manipulação para criar uma realidade. Ela não espelha a realidade. Os grandes grupos políticos, financeiros e econômicos que têm condições de pagar uma pesquisa, de comprar uma pesquisa, e eu conversava com o delegado da Polícia Federal, César Bertozzi, que foi presidente de um inquérito nos anos 90, que inclusive indiciou o presidente do Ibope, este Montenegro, que ainda hoje está aí dando consultoria, indiciou criminalmente por fraude em pesquisas, quando do governo da eleição entre Lula e Collor. Esses institutos todos, quando são devidamente pagos, criam uma realidade virtual, colocando Zé ou Manel à frente, induzem, pressionam, levam a população a acreditar que aquilo é a vitória, acabam fazendo com que a população vote naquele candidato, e depois, quando sai o resultado, dizem, cheios de razão e cheios de justificativa: viram só? Eu não disse? Era o José que iria ganhar. Ora, o José foi construído e a vitória do José foi construída a partir daquilo que eles manipularam, vereador Iraguaçu, e não a reprodução de uma realidade. Nosso diretor da casa, Reinaldo Salmito, que chega. Nunca a pesquisa é uma reprodução do retrato fidelis da realidade. É sempre, ou quase sempre, a intenção de trabalhar o nome. E depois, quando esse nome cresce e aparece nas pesquisas e vence, acaba legitimando aquilo que foi produzido pela pesquisa. Portanto, o país, e eu já chego no minuto final da minha fala, o país precisa urgentemente enfrentar esta questão das pesquisas eleitorais. Nós precisamos ter uma legislação que coíba, que proíba, e nesse sentido eu vou mais além do que disse o nosso colega que presidia a sessão, Marcos Teixeira, Plácido Sobreira Filho, que nós não podemos esperar dos nossos deputados federais que apresentem projetos nesse sentido. Sim, porque é uma legislação federal. Eu já estou começando na internet a angariar, a reunir, vereador Iraguaçu Teixeira, assinaturas para que nós, e que parta aqui do Ceará, um projeto de iniciativa popular, como é hoje o Ficha Limpa, que é uma realidade e foi objeto de um projeto de coleta de assinatura do povo brasileiro. Um projeto de iniciativa popular. Eu estou iniciando um projeto de recolhimento de assinaturas, presidente Salmito Filho, para que nós possamos
apresentar ao Brasil, e já tenho representantes em Natal, em São Paulo e no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, para juntarmos 1 milhão de assinaturas para que nós possamos criar uma legislação que regulamente esta questão das pesquisas. Não é justo, não é razoável que aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm uma maior estrutura, e eu conversava isso com o vereador João Alfredo, possam pagar e comprar pesquisas e os outros, porque o direito existe para isso, para equilibrar essas forças e essas trações sociais. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Não é justo que durante o horário eleitoral, durante os quase 3 meses de propaganda eleitoral, as pesquisas possam ser publicadas e publicadas dessa forma maciça, violenta, como vem sendo produzidas pelos meios de comunicação. Até porque, e encerro, presidente, a pesquisa é apenas um instrumento e deve servir e prestar apenas para isso, de alimentação e de direcionamento e de norte dos partidos, das instituições, das candidaturas. Elas devem prestar para o enquadramento das ideias, das propostas e da execução da campanha. Aquilo deve alimentar a estratégia interna dos partidos e nunca ser o carro-chefe, a bandeira de uma discussão política. O país não pode se resumir, as cidades, os estados, a isto, um ganha-ganha. Isto é absolutamente covarde e injusto com o povo brasileiro. Então, nesse sentido, presidente, eu encerro dizendo que vou pedir a solicitação dos amigos, dos colegas todos, para que nós comecemos esse grande movimento cívico para que o Ceará dê exemplo, assim como o Rio de Janeiro deu, na apresentação de um projeto de iniciativa popular que regulamente essa questão das pesquisas eleitorais. Muito obrigado, senhor presidente. Hein? Fui eu que solicitei, Foi o Marcelo presidente. que solicitou. Fui eu, senhor presidente. Desculpa. Não, muito obrigado. Pela vereador Marcelo Mendes. Senhor presidente, eu quero fazer ao plenário, aos colegas vereadores todos, um especial e um emocionado agradecimento, mas em especial aos colegas membros da Comissão de Legislação e à assessoria da vereadora Eliana Gomes, vereador João Batista, vereadora Verônica Gugel, vereadora Cris Lucena. Os colegas todos e suas assessorias foram extremamente sensíveis e deram uma especial agilidade ao conjunto de projetos que hoje foi votado aqui na casa e certamente, não mérito meu, mas sim da minha assessoria e do conjunto dos vereadores e da Câmara de Fortaleza, oferece hoje à cidade uma das mais modernas legislações, ou oferece ao Executivo a possibilidade de sancionar uma das mais modernas legislações, não só quando aprova a política de mobilidade urbana e o Estatuto do Pedestre, mas também quando aprova o PROAGE, que é uma política de uso racional das águas nas edificações do município de Fortaleza. E a política que institui, né, o combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Fortaleza passa a ser a primeira cidade do Brasil. Somente o estado de São Paulo, tem uma legislação neste sentido, que institui esta política municipal de mudanças climáticas e combate ao aquecimento global. Então, assim, a Câmara de Fortaleza, mais uma vez, apresenta a cidade e demonstra aos cidadãos fortalezenses que está aqui verdadeiramente preocupada com os assuntos que dizem interesse ao que interessa e à cidadania do fortalezense, e foi um gol para o conjunto dos vereadores e a mesa diretora, né, da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu agradeço, né, muito francamente, muito emocionadamente aos colegas todos vereadores. Presidente, saudar o vereador Guilherme Sampaio pela iniciativa, pela reunião e pelas articulações para fazer do nosso ambiente de trabalho, da cidade de Fortaleza, um local mais saudável de se viver e conviver. Mas queria também fazer aqui um meia-culpa e uma autocrítica. Quando todo o mundo, vereador Guilherme Sampaio, avança no sentido de criar políticas de combate, né, ao fumo, ao tabagismo, políticas antitabagistas, aqui mesmo na casa tramita, desde o primeiro semestre de 2009, um projeto, né, que proíbe, né, o fumo nos ambientes públicos da cidade de Fortaleza. Nós aqui na Câmara temos, de certa forma, e já conversei isso com o nosso diretor, o querido Reinaldo Salmito, nós temos de alguma forma, vereadora Verônica, e a senhora que é uma mulher da área de saúde, nós temos de alguma forma estimulado os fumantes. Porque, veja, no lugar de estabelecermos, presidente, uma política de educar, reunir e até ministrar palestras com esses nossos servidores e colegas de trabalho, para tirá-los do vício, nós muito recentemente instalamos 4 ou 5 cinzeiros gigantes, inclusive com areia, para que as pessoas possam fumar e apagar o cigarro.
Ora, em todo lugar do mundo está se retirando o cinzeiro e está se tentando conscientizar as pessoas para pararem de fumar. E nós aqui, infelizmente, fizemos um gol contra a Câmara, que todos os dias, né, trabalha por essa cidade e dá exemplo disso. Nisto nós erramos. Eu acho que nós tínhamos que estimular os nossos servidores, né, enquanto o projeto não vira lei, a deixarem de fumar e não colocarmos cinzeiros nos corredores, né, porque nós devemos lembrar que a legislação federal, mesmo assim, há uma legislação federal que proíbe o fumo em repartições públicas. Então eu queria chamar a atenção da diretoria geral, já disse isso particularmente ao nosso querido Reinaldo Salmito, e acho que nós deveríamos, que criamos as leis, vereador Guilherme Sampaio, seria interessante que nós dessemos um bom exemplo. Muito obrigado, presidente.